Vamos para a palavra que está em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, começamos no versículo 10. É uma passagem muito conhecida. O Espírito Santo de Deus abra nosso entendimento. Que o Espírito Santo de Deus revele as suas maravilhas. Que o Espírito Santo de Deus nos liberte através da sua santa palavra. Êxodo 14, no versículo 10. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. Louvado seja Deus! E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então aqui o que aconteceu, aqui essa passagem era da perseguição, né, de Faraó contra o povo de Deus. E aqui nessa perseguição aqui, o povo de Deus tinha sido libertado por Faraó, mas só que Faraó ele mudou de pensamento. E esse que é o problema, né? Às vezes as pessoas mudam seus pensamentos. Às vezes as pessoas não têm palavra. Elas dizem sim, depois elas estão te dando um não. Então a palavra do cristão tem que ser sim ou não, porque quando, né, a pessoa não confirma a palavra, isso vem de providência maligna. Então aqui Faraó, ele deu a palavra para Moisés que o povo seria liberto, mas depois ele continuou perseguindo o povo. E o que foi que aconteceu? Preste atenção. Aí o povo começou a falar a Moisés e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá? Para que morramos nesse deserto? O povo pergunta para Moisés: Moisés, você nos tirou de lá do Egito para a gente morrer no deserto? Gente, Deus está abençoando o povo e o povo está reclamando. Deus está tirando o povo da escravidão e o povo está querendo voltar para a escravidão. Não volte para a escravidão, não volte para o pecado, não volte para lugares a qual Deus te tirou, a qual lugares que te aprisionava, a qual lugares, louvado seja Deus, que te escravizava, lugares, louvado seja Deus, que o Senhor te tirou e não quer mais você lá. Não volte. Então esse povo que já tinha sido liberto começou a murmurar, começou a fazer perguntas para Moisés, começou a reclamar e começou a dizer, né, a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Então eles estavam dizendo para Moisés que eles queriam morrer como um escravo. Olha o entendimento, gente. Pessoas sem entendimento não entendem o agir de Deus. Pessoas sem entendimento não sabem nem o que é liberdade. Então esse povo estava sendo perseguido novamente, mas eles já estavam livres. Eles já estavam na direção de Deus, eles já estavam na direção de Moisés. Louvado, porque Moisés era o representante de Deus, né? Entendemos e aprendemos, eu estou falando muito rápido, fale aí para mim. E disseram Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto? Começaram ali a reclamar para Moisés: por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito. Aí, né, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios? Pois o que melhor nos fora servir os egípcios do que morrerem no deserto. Olha aí, gente. Quantas pessoas querem morrer no deserto, mas não querem servir a Deus? Quantas pessoas não querem morrer no deserto? Quantas pessoas querem morrer no Egito? Quantas pessoas estão com esse pensamento? É melhor eu morrer no vício. Você já ouviu isso? Alguém dizer assim: é melhor eu morrer no vício, é melhor eu morrer nas drogas, é melhor eu morrer no álcool, é melhor eu morrer curtindo a minha vida. São pessoas que estão dizendo que é melhor estar nessa vida de escravidão, mas sem Deus, e ter a vida eterna. Então esse povo aqui estava falando que era melhor eles terem morrido no Egito. E a gente escuta muito isso, gente. Pessoas dizendo: ah, eu vou morrer bebendo. Eu tenho uma tia que ela falava muito isso. Não, eu quero morrer bebendo, né? E ainda tem mais. Olha o que ela dizia. Ela dizia que ela queria morrer e que cremasse o corpo dela e colocasse as cinzas dentro de um bar, gente. Eu não era nem cristã. Eu tinha uns 17 anos quando aconteceu isso. Sabe? A palavra tem muito poder, gente. A palavra tem muito poder.
Você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Sabe o que foi que aconteceu com a minha tia? Teve um incêndio na casa dela. Ela chegou bebida, a casa 2 andares, e ela esqueceu algo no fogão, né? A embriagada perde o sentido. A gente sem estar embriagada, eu sem estar embriagada, às vezes eu esqueço alguma coisa no fogão. Imagine a pessoa quando está embriagada, né? E ela esqueceu e houve um incêndio. Aquele incêndio tomou a casa de madeira, tomou conta de toda a parte de baixo, foi alcançando a parte de cima, era madrugada, e aí acordaram, as pessoas acordaram, tentaram, estava ela e a minha prima, estava ela e a neta dela, presta atenção, e o que foi que aconteceu? E elas foram carbonizadas praticamente, elas tiveram queimadura de 3º grau. E ali elas não tinham como sair. Um jovem que estava viciado, ele pegou, invadiu a casa, foi a mão de Deus, né? E conseguiu tirar a criança. E a minha tia pulou, né, da parte de cima. Mas, gente, nenhuma das duas escapou. Foram para o hospital. O meu primo fez tudo pela mãe, pela filha dele, mas não teve jeito. Deus escolheu. Quase se cumpriu o que ela falou. O que ela falou? Que ela queria morrer e que ela queria ser cremada e que a cinza fossem colocada lá no bar, gente. Tá entendendo? É muito sério. Tem pessoas que querem morrer no Egito, que querem morrer na escravidão. Eu não sei, eu acredito, não sei se ela foi salva. Eu não posso falar se ela foi ou não foi, mas pela prática dela, pela vida dela, né, tudo indica que parece que não. Não sei, não posso afirmar, só Deus sabe quem é salvo e quem não é salvo, né? O último momento no hospital, porque ela não morreu na hora, ela foi para o hospital. Deus, ele pode enviar alguém para falar do Senhor Jesus Cristo, para resgatar aquela alma. Então aconteceu isso com a minha tia. Então, ela abria a boca para dizer: eu quero morrer bebendo, eu quero que quando eu morrer minhas cinzas sejam colocadas num bar, gente, num bar a qual ela gostava de estar. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E tem gente que é assim, que tá querendo morrer no cigarro. Quantas pessoas falam, né? As pessoas dizem: o que não fuma vai morrer, e o que fuma também vai morrer. Mas há uma diferença. Tem pessoas que fumam e morrem com câncer, sofrem com efizema pulmonar, sofrem com doenças respiratórias que você nem era para ter. Louvado seja Deus. Não é o problema de morrer, mas como vamos morrer. Na verdade, a morte não é boa para ninguém, mas você não precisa se matar, você não precisa destruir o teu corpo, você não precisa destruir o teu pulmão. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos entendendo, gente? Louvado, a morte chegará, mas se não formos arrebatados, né? Tem uns que não passarão pela morte, mas você não precisa morrer na escravidão, no Egito, que você morra em Cristo Jesus, estando em Cristo Jesus. Entendemos isso? Vamos lá. Louvado seja Deus, engrandecido. E esse povo estava falando isso. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais. Moisés chama a paciência, né, gente? Porque que Moisés ouvia tanta reclamação desse povo. E aí o que ele disse? Não tem mais. Estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha aí Deus usando a boca de Moisés, né? Deus era com Moisés e Moisés falou para o povo: não tem mais, e vê o livramento que Deus vai fazer, e vocês nunca mais irão ver esses egípcios. E foi isso que aconteceu, né? Vamos continuar a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Olha o que Deus fala para Moisés, ele faz uma pergunta: por que clamas a mim? E hoje Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você: por que clamas a mim? Fale para Deus em espírito, não escreva nada. Fale para Deus em espírito: Senhor, eu estou clamando por isso. Eu estou precisando disso, eu estou pedindo isso.
Fala para Deus aí, ele está perguntando para mim e para você. E eu já falei para Deus o que eu quero. Fale para você agora. Ele está dizendo para Moisés: por que clamas a mim? E ele está dizendo para mim e para você: por que clamas a mim? E aqui o que foi que aconteceu? Dize, aí Deus fala para Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. Deus estava falando para Moisés: diz para esse povo marchar, diz para esse povo sair dessa situação, diz para esse povo ir para a frente, diz para esse povo parar de olhar para trás, diz para esse povo não sentir saudade de ser escravo, diz para esse povo caminhar comigo. Moisés era o intermediário de Deus, Moisés era a boca de Deus para aquele povo. E aí Deus estava dizendo: diz para esse povo marchar, diz para esse povo ir para frente, diz para esse povo sair das drogas, sair do vício, diz para esse povo sair dessa vida errada, diz para esse povo sair dessa escravidão. Eu estou libertando esse povo, eu estou dando uma vida nova, eu estou dando uma oportunidade, eu estou perdoando esse povo, eu estou cuidando desse povo. Diz para eles ir para frente e não olharem para trás. Era isso que o Senhor estava falando para Moisés. Às vezes o problema é que você está aqui numa live de oração, às vezes você vai para o templo, às vezes você participa de um templo, da congregação, às vezes você participa de um culto, às vezes você participa de um culto online, mas está olhando para trás. E o Senhor está dizendo para você: marcha, vai para frente, vai viver aquilo que Deus tem para você, vai viver uma nova história com Deus. Larga as coisas do Egito, larga esse vício, larga, louvado seja Deus, aquilo que te leva para trás, aquilo que está te aprisionando, aquilo que está fazendo você ficar enferma. Louvado seja Deus, engrandecido. O álcool faz a pessoa ficar enferma, o cigarro faz ficar enfermo, o alimento em excesso faz ficar enfermo. Gente, tudo que é excesso prejudica a nossa saúde. Tudo que é excesso, louvado seja Deus. Se você comer demais, faz mal para a tua saúde. Se você beber demais, faz mal para a tua saúde. Se você usar droga, faz mal para a tua saúde. Se você for um fumante, vai se fazer mal para a tua saúde, louvado seja Deus. Por quê? Porque um fumante, ele não fuma um cigarro, ele quer fumar uma carteira, 2 carteiras, 3 carteiras. O que bebe, ele não quer beber um golinho, ele quer beber uma garrafa, ele quer beber uma grade, ele quer beber não sei quantos litros, e isso vai fazer mal para você, vai fazer mal para o teu corpo, para o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E não adianta você dizer: mas os que bebem, mas os que não bebem vão morrer também. Vamos morrer se não formos arrebatados. Porque aqueles que serão arrebatados não verão a morte, né? Não verão a morte. Mas aí veja muito bem, você pode terminar teus anos de vida com saúde, com vigor. Então você pode terminar a tua vida com muito vigor, com saúde. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não com câncer, louvado seja Deus. Não aí com uma gastrite, não aí, louvado seja Deus, com pulmão estragado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Estamos entendendo? Estamos, porque nós somos inteligentes. A carteira de cigarro está lá escrito: prejudicial à saúde. Se prejudica a saúde, para que você vai usar aquilo? Para que você vai querer aquilo? Você está pagando para morrer? Você está pagando para destruir a tua vida? Usa o teu dinheiro com coisas boas, usa teu dinheiro com coisas úteis, usa teu dinheiro com aquilo que é pão, com aquilo que é sustento, com aquilo que é agradável. Fica bonita, né? Cuida da tua vida, do teu corpo, cuida da tua alma, louvado seja Deus. Então, né, vamos lá. O Senhor disse para Moisés: diz esse povo para que marchem. E tu levanta a tua vara. Aí Deus fala para Moisés: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí Deus fala para Moisés: estende a tua vara, porque o que aconteceria? O mar iria ser separado, as águas iriam se separar, iria abrir um caminho para o povo passar, né? Oh, que maravilha, gente! Isso é a coisa mais linda que as pessoas poderão viver, né? Eu fico imaginando esse cenário. O mar já é lindo. Aí, de repente, você vê que o mar
você vê um caminho, né, entre o mar, um caminho feito. Gente, isso é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é poderoso, gente. O que que ele não pode te dar? Se ele pode abrir o mar, ele pode usar Moisés com a vara dele. Deus estava naquela vara. Deus estava na vida de Moisés. E olha só, o que que Deus não pode nos dar? Ele deu o próprio filho pela nossa salvação. Ele deu o próprio filho pela nossa vida, pela nossa libertação. O que que Deus não pode nos dar, gente? Louvado seja Deus, a diferença é o que nós podemos dar a Deus. O que ele pode nos dar, isso ele pode nos dar tudo. Tudo do bom e do melhor. Ele pode te curar, ele pode libertar a tua família, ele pode te libertar, ele pode te salvar. Mas para isso, o que eu dou a Deus? A minha alma, o meu coração, o meu corpo, o meu espírito, a minha vida? Eu vivo para Deus ou eu vivo para o pecado? Eu vivo para Deus ou eu vivo para o vício? Eu vivo para Deus ou eu vivo para as coisas do mundo? Eu vivo para quem? Você está na terra para viver para quem? Para quê? Para adorar a Deus. É por isso que nós estamos na terra, para adorar ao nosso Deus. Louvado seja Deus. E nós somos adoradores, mas tem uns que não querem ser adoradores. Querem adorar o Egito, querem adorar o mundo, querem adorar as coisas do mundo. Pedem oração, falam o nome de Deus, vão para o culto, vão para a igreja católica, vão rezar, vão orar, mas não adorar a Deus. A diferença de estar no templo e de ser o templo. A diferença de adorar, louvado seja Deus, a Deus em todos os lugares. Louvado seja Deus. E aqui, vamos lá. E o Senhor deu essa ordem a Moisés. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificada em Faraó. Então Deus, ele disse aqui: eu vou endurecer o coração dos egípcios, e os egípcios vão atrás de vocês, e o meu nome será glorificado. Por que que o nome de Deus seria glorificado? Porque ninguém vence a Deus. Ninguém vence a Deus. E Deus, ele ia mostrar para Faraó quem era que mandava, quem era o Senhor da situação, quem era que estava no controle da situação. Quando Deus te liberta, ele te liberta. E ele tinha libertado aquele povo do Egito. O povo estava murmurando, o povo estava com saudade, o povo estava reclamando, o povo estava perturbando a cabeça de Moisés, mas Deus tinha libertado aquele povo. Louvado seja Deus. Então, o que ia acontecer? O nome dele seria glorificado, mostrando que ele é o Senhor da situação. E os egípcios saberão olha só, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, gente. Então acontece as coisas na nossa vida, Deus nos abençoa. Muitas das vezes não é porque nós merecemos. Muitas das vezes você está murmurando, está reclamando, mas Deus mostra: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E é isso que Deus fez aqui. Aquele povo estava reclamando, aquele povo estava murmurando, aquele povo estava querendo morrer como escravo. Mas Deus estava dizendo: eu sou o Senhor. E quando o Senhor dar uma palavra, pode ter certeza que ele cumpre a palavra. Ele deu uma palavra, louvado seja Deus, para Moisés: vai que tu serás o libertador. Usarei a tua vida para libertar aquele povo. Então o Senhor estava honrando a palavra dele. Mesmo que aquele povo murmurasse, mesmo que aquele povo tivesse olhado para trás, mas o Senhor cumpre a promessa. Por quê? Porque foi ele que prometeu. E quando ele promete, ele faz acontecer. Por quê? Porque ele é o Senhor. Foi isso que ele disse aqui. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, há um anjo de Deus. Há um anjo de Deus com o povo de Deus. Há um anjo de Deus na nossa frente. Há um anjo de Deus. O que significa esse anjo na nossa frente?
que antes de as guerras virem contra nós, aquele anjo está lá te livrando, te protegendo, te sustentando. Aquele anjo, ele está aguentando as coisas que nós não aguentaríamos. Aquele anjo é o escudo, ele é a proteção, é ele aquele que nos livra. Hoje a gente sente muita coisa, muitas vezes você está triste, abatido, perseguido, mas o anjo, ele tem suportado coisas mais duras do que nós, louvado seja Deus. Por quê? Porque esse anjo está aqui para te ajudar. Esse anjo está aqui para nos ajudar, louvado seja Deus. O mal para nós poderia ser maior, mas o anjo está na nossa frente e não deixa o mal ser maior. Esse Deus, que o anjo está conosco, o anjo está com você. Você pode não enxergar o anjo, mas ele está conosco. Ele está na nossa frente, ele está na nossa vida. A própria palavra de Deus diz que ele dá ordem aos seus anjos para estar ao nosso redor. Ao derredor estão nossos inimigos. Ao derredor estavam os inimigos aqui do povo de Deus, mas ao redor estava o anjo, na frente estava o anjo. E é isso aqui que nós temos que entender, gente. Prestem atenção. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás. Por quê? Porque o povo, né, do Egito e viriam perseguir Israel. E aí o anjo foi para onde? Foi para trás do povo, para proteger o povo já atrás, né? Porque o povo estava atrás, os egípcios estavam atrás do povo. Olha como é que é, né, gente? Deus, por isso que o anjo está ao derredor. Se for preciso, ele fica na frente, se for preciso, ele fica atrás para nos defender. Nem todas as vezes é o diabo que está atrás. Muitas das vezes é o anjo que está atrás te defendendo dos teus inimigos. Isso é maravilhoso. Vou dizer uma coisa que o Espírito Santo acabou de falar no meu coração. Quando o anjo está na frente, ele está dando direção para você. Quando o anjo está atrás de você, é porque ele está te protegendo dos teus inimigos, dos nossos inimigos. Deus é maravilhoso. Anjo na frente, ele está mostrando o caminho. É por aqui que tu tem que seguir, é essa direção. Porque esse anjo dava direção àquele povo. Quando o anjo vai para trás, é porque o anjo vai pelejar e lutar pelos teus inimigos que está atrás de você. Deus é maravilhoso, né? Obrigado, anjo. Obrigado, anjo do Senhor. Deus é maravilhoso, é muito maravilhoso. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, que se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se foi atrás dele. Prestou atenção? Quando o anjo está na frente, é porque ele está dando a direção. Quando o anjo vai para trás, é porque ele vai nos proteger dos nossos inimigos. Maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. A palavra dele é maravilhosa. Então, presta bem atenção. O anjo está na tua frente, te mostrando o caminho, dando a direção para onde você vai. Mas não te preocupa. Se teus inimigos virem atrás de você, o anjo vai para trás pelejar por você. Louvado seja Deus, engrandecido. Foi o anjo, foi a coluna de fogo para trás. E o que aconteceu? Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E para esses esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Presta atenção, tem gente que fica falando, Senhor, acalma o vento, mas gente, tem ventos que vêm, louvado seja Deus, para o nosso bem. Tem ventos, tem terremotos que vêm para o nosso bem, para abrir porta, para abrir caminho. E esse vento que veio aqui, presta atenção. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco. Olha que maravilha, gente. É extraordinário, né? Eu fico imaginando esse cenário. O vento forte soprando e o mar se afastando. Olha que maravilha, gente. Isso é maravilhoso. Isso é o poder de Deus. Isso é para quem crê no poder. Nós adoramos e servimos. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, gente. Não tem nada impossível para Deus, não tem nada. E aqui ele soprou esse vento forte para que o mar se abrisse.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, para que se fizesse um caminho, e o Senhor com essa palavra, Ele está fazendo o caminho para você. Ele está fazendo o caminho para mim, o Senhor, com essa palavra. Ele está abrindo o caminho para nós. Entenda a palavra, receba a palavra. Você que gosta de revelação, você que gosta de profecia, receba essa profecia, receba essa palavra. O Senhor está abrindo o caminho para pessoas aqui. O Senhor está abrindo o caminho para nós, e eu creio. E eu creio nisso, louvado seja Deus engrandecido, porque eu creio na palavra. Preste atenção, gente, vocês só querem revelações e Deus deu a palavra que é a maior revelação. Louvado seja Deus, Deus está abrindo caminho para nós aqui. Deus veio com essa palavra dizer para nós que Ele colocou o anjo para guerrear contra os nossos inimigos, e eu creio e tomo posse. E louvado seja Deus, tome posse dessa palavra, que o Senhor colocou anjo para ir atrás de você, estar atrás de você, para guerrear contra os teus inimigos, contra os nossos inimigos. E o Senhor está abrindo o mar, Ele está abrindo o caminho, Ele está abrindo a porta. Louvado seja Deus. Para você parece que não tem jeito, parece que não, Senhor, não vou conseguir, mas o Senhor está dizendo aqui, Ele está soprando. Esse vento que você está sentindo, que você acha que está na tempestade, que você acha que está passando por essa luta, o Senhor está dizendo: é eu, minha filha. É eu que estou soprando o vento, é eu que estou soprando o vento e abrindo o caminho para ti. Louvado seja Deus. E engrandecido, exaltado, eu creio, Jesus, eu creio. Receba essa palavra e você vai ver esse caminho aberto. E você vai ver, louvado seja Deus, engrandecido, o que Deus vai fazer. E os teus inimigos vão ver o que Deus vai fazer. Os meus inimigos vão ver o que Deus vai fazer. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Se eu fosse, você estaria glorificando a Deus. Porque eu estou glorificando a Deus. Se você visse como está meu corpo aqui, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Vamos lá, louvado seja Deus, continuar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar. Que maravilha, né? Em seco. E as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Deus é maravilhoso, gente. Aquilo que era o problema se tornou o quê? Uma proteção. Deus é maravilhoso. Deus está falando comigo aqui nessa palavra, como eu creio que está falando com você. Olha, pessoas que eram problema na tua vida, essas pessoas vão ser pessoas que vão te proteger. Olha que maravilha, gente. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso quando você entende os mistérios de Deus. O mistério é a palavra, gente. O mistério de Deus é a palavra. Quando você entende a palavra de Deus, você vê o agir de Deus, o que Ele está fazendo na tua vida, o que Ele está trabalhando. Louvado seja Deus. Mas se você não tem visão para a palavra, se você não busca a palavra, você não vai poder viver maravilhas. Você não vai poder viver milagres. Para viver milagres, nós temos que viver a palavra, receber a palavra. Louvado seja Deus, crer na palavra. Então Moisés, e os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e os egípcios seguiram-nos, entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó. Quem era, gente, né? Quem era o povo de Israel? Não tinha cavalo, não tinha armas, não tinha carros. Eles estavam a pé, né? Eles estavam a pé, eu quero dizer que eles estavam na fé. Uns estavam murmurando, né? Porque eles disseram que eles queriam voltar para o Egito. Eles não queriam morrer no deserto. Se fosse para morrer, que eles morressem como escravo. Que entendimento, né, gente? Você não tem que morrer como escravo, você tem que morrer como um filho de Deus. Quando Jesus vem nos escolher, louvado seja Deus, Ele vai colher os filhos de Deus. Ele vai colher, louvado seja Deus, engrandecido, as ovelhas de Deus. Então tudo está aqui, no nosso entendimento. Ou você morre como um covarde, ou você morre como um escravo, ou você morre como um servo ou uma serva de Deus.
Como o próprio Jesus, gente. O próprio Jesus morreu como? Ele morreu como filho de Deus na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Eles achavam que tinham derrotado Jesus naquela cruz. Eles achavam que eles tinham vencido Jesus naquela cruz. Eles achavam, ele era um charlatão, ele era um mentiroso, ele era um falso profeta. Por quê? Porque ele morreu. Porque eles achavam que o Filho de Deus, não, ele não vai morrer, nós não vamos conseguir matá-lo, ele vai nos vencer. É isso que eles queriam, né? Ele queria que Jesus falasse: Pai, envia os anjos para destruir meus inimigos. Mas Jesus, ele tinha que passar por aquilo. Para quê? Para que eu e você fosse liberto. Para quê? Para que eu e você fosse salvo. Para quê? Para mostrar para nós que depois da morte, com ele tem a vida eterna. E Jesus, ele tinha que vencer a morte. Ele tinha que vencer a morte para quê? Para mostrar para nós que com ele nós somos vencedores em Cristo Jesus. Então o que aconteceu? E aconteceu que na vigília da manhã, vamos dizer na madrugada, vigília se faz à noite, não é verdade? Vigília é um momento de oração, vigília é um momento que nós estamos acordados, vigília é um momento que nós estamos buscando a Deus, vigília é um momento que nós estamos orando. Por quê? Porque os nossos inimigos estão querendo nos destruir. E aí, o que aconteceu nesse momento? Daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Aí o Senhor, fez maior rebuliço lá onde os egípcios estavam e tirou-lhes as rodas dos seus carros. Isso que é Deus, né, gente? Isso que deu, não foi culpa do mecânico, não foi culpa dos que estavam lá colocando as rodas, não foi culpa da vistoria, foi a própria mão de Deus, louvado seja Deus, que foi lá pelejar por Israel. É o próprio Deus que vai lá pelejar por você e por mim, é o próprio Deus que peleja por nós. Deus é maravilhoso, né? Tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez andar dificultosamente. Olha aí o que Deus faz com nossos inimigos. Ele coloca dificuldade na vida dos nossos inimigos. Ele coloca dificuldade para quê? Para te dar a vitória. Ele coloca a dificuldade para quê? Para mostrar que ele é Deus na tua vida. Para mostrar para os nossos inimigos que você é protegido, guardado, livrado, que você é dirigido por Deus, que Deus é com você. Gente. E ele falou, Deus é maravilhoso, né? E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos na face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E aí eles falaram, né? Os soldados falaram: vamos fugir, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Tem gente já fugindo, tem gente desistindo de lutar contra você. Tem gente vendo que Deus é na tua vida. Deus é com esse homem, Deus é com essa mulher. Tem gente que Deus está mostrando que ele está pelejando, que ele está pelejando por você. Tem inimigos, na verdade, inimigos, né? Invejosos, falsos. Pessoas que estão falsas perto de você, pessoas que têm inveja perto de você, pessoas que estão aí querendo o teu mal, querendo o teu fim, querendo a tua derrota. Deus está pelejando e Deus está mostrando que Deus é com você, que Deus está pelejando e Deus está falando: ei, esse daqui é meu, esse daqui é minha, esse daqui, louvado seja Deus, está na minha direção, está na minha proteção, eu que protejo. Não mexe com o povo de Deus, não. Não mexe com o povo de Deus, não. Louvado seja Deus engrandecido. Porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então nós temos que estar onde? Com Deus. Se você está com Deus, se você entregou tua vida para Jesus, Jesus está pelejando por você. Deus está pelejando por você. Deus está pelejando por nós. Entendemos, gente? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, que o Senhor peleja por nós. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios. Outro cenário, só que é um cenário triste, né?
porque as águas elas começam a voltar para o lugar. E quando elas começam a voltar para o lugar, ela vai destruindo todos os inimigos de Deus, todos os nossos inimigos. Isso é profundo, gente. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. O que é Você já viu? Quando tem as enchentes, quando tem aquelas inundações, a água vai levando o carro, a água vai derrubando as árvores, a água vai derrubando os carros, os cavaleiros, e muitas das vezes é Deus destruindo nossos inimigos. Gente. Só quem está na palavra entende o trabalhar de Deus. Às vezes você não entende por que está acontecendo certas coisas, porque Deus está destruindo os inimigos dele. Deus está destruindo os inimigos, nossos inimigos. Vamos lá continuar para encerrar bem aqui. E os egípcios pereceram no mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força, porque as águas têm força, né, gente? E ao amanhecer, e é o que está acontecendo, já é quase 6 horas da manhã, está amanhecendo. E eu creio nesse grande mistério de Deus. Eu creio nesse mistério, gente. Eu creio nessa vitória que Deus está nos dando. Eu creio, Senhor. Eu creio. Se eles não creem, mas eu creio. Porque Moisés obedeceu o que o Senhor falava. E Moisés recebeu a vitória com aquele povo. Mesmo que o povo, Senhor, fosse murmurar, reclamar. Mesmo que o povo, Senhor, não fosse te glorificar todo o tempo. Mas Moisés continuou fiel a ti. E essa passagem foi notória por todas as gerações. Porque as águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros. Oh, maravilha, Jesus. E nesse momento, a palavra de Deus está destruindo os inimigos espirituais. A palavra de Deus, louvado seja Deus, está destruindo todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles sobrou. Tá vendo? Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, como proteção, e a sua mão direita e a sua esquerda. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo do Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então aqui o nome do Senhor foi glorificado. E o povo, por causa desse momento aqui, eles creram em Deus, creram em Moisés. Por quê? Porque eles viram que Deus era com Moisés. Porque eles viram que Deus fez o impossível, abriu o mar. Deus destruiu os inimigos dele. Quem era Israel? Israel não tinha arma. Israel estava fraco. Israel não tinha boa alimentação. Israel estava lá abatidos, desanimados. Israel estava sendo dirigido por Moisés. Tudo que Moisés falava, Israel estava lá, confiando em Moisés. Mas quando eles viam que os egípcios vinham e estavam se avançando, eles começaram a murmurar, a reclamar. Mas aí o que aconteceu? O Senhor mostrou que o Senhor estava com Moisés, que o Senhor estava na direção, que o Senhor estava pelejando pelo povo de Israel. E o Senhor, com essa palavra, veio dizer para mim e para você que Ele está pelejando por nós, que Ele está pelejando contra os nossos inimigos, contra o povo dele, contra, louvado seja Deus, o próprio Deus é o Senhor que está na peleja. O anjo vai na frente, nos dando direção, mas muitas das vezes o anjo vai para trás para guerrear por nós. Por que o anjo vai para trás? Como proteção dos teus inimigos que sempre estão atrás de você. Obrigado, meu Deus. Vocês prestaram atenção que eu sempre falo que os invejosos sempre estão atrás de você, quer ver o que tu faz, examina toda a tua plataforma, quer saber o que tu compra, quer saber o que tu come, quer saber o que tu veste, quer saber tudo da tua vida. Os teus inimigos sempre estão atrás de você, mas coloca isso no teu coração, que atrás de você tem um anjo também
pelejando contra os teus inimigos, pelejando contra essa pessoa que tem inveja da tua vida, pelejando contra essa pessoa que está fazendo feitiçaria, encantamento. Louvado seja Deus para destruir a tua vida, para destruir o teu casamento, para destruir a tua empresa. Louvado seja Deus. Coloca no teu coração, entrega a tua vida para Deus, entrega a tua vida para Jesus e deixa Ele pelejar pelos teus inimigos, porque aquele que é teus inimigos são inimigos de Deus. Por quê? Porque hoje você é essa nação eleita. Hoje você é esse escolhido. Hoje você é esse que entregou tua vida para Jesus e faz parte da proteção de Deus. Somos protegidos por Deus e somente Deus para destruir os nossos inimigos, seja materiais ou seja espirituais. Ou teus inimigos se tornam amigos de você, ou o Senhor vai ter que tirar eles do teu caminho. Tem duas escolhas para os nossos inimigos: ou eles serão destruídos, ou então eles terão que servir o nosso Deus. E então eles terão que se tornar nossos amigos, ter a mesma fé. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Então eu convido você a entregar a tua vida para Jesus. Eu convido você a entregar a tua vida para Jesus, para que você seja protegido por esse Deus, para que Ele te dê a direção, para que Ele peleje por você e por toda a sua família. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho. Volte para o caminho, para o Senhor está te protegendo, te dirigindo e te defendendo dos teus inimigos. Porque quando você faz parte da família de Deus, você está sendo protegido por Deus. Você não protege os teus filhos? Você faz tudo para proteger teus filhos e não é diferente. Deus faz tudo para nos proteger, amém? Até abrir o mar. Ele faz o impossível. Olha só, para Deus nos proteger, o que foi que Ele fez, gente? Ele deu a vida do filho dele. Quer mais prova de amor do que essa? Deus dar a vida do seu próprio filho por mim, por você? Então entrega a tua vida para Deus. Vou dizer uma coisa para você: não seja inimigo de Deus. Não seja. Não seja nossos inimigos. Porque se você for nossos inimigos, que servimos a Deus, você está sendo inimigo de Deus. Então não seja inimigo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. A melhor coisa é termos Deus como amigo, como Pai. É termos Jesus como nosso Salvador. Essa foi a palavra, gente. Essa foi a palavra que o Senhor me deu nessa madrugada. E agindo Ele, quem impedirá?